Hoje nós vamos falar sobre o pastor, as ovelhas e o aprisco. É o tema da nossa mensagem agora à noite. E o texto da nossa mensagem é Lucas capítulo 15, versículos 4 até o versículo 6. E eu vou ler. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei. Tem reservatórios naturais de chuva e muitas vezes até um ribeirozinho se acha num deserto. O curral é um espaço que fica dentro da propriedade do pastor. Então o curral é um lugar que ele fica dentro da propriedade do pastor. É um curral mesmo, como esse curral que nós conhecemos, só que não é destinado para gado, ele é destinado para ovelhas. E ali no curral é que o pastor ele fortalece as ovelhas, ele cuida das ovelhas, sempre em busca de um lugar, de um oásis, onde haja água, onde haja pastagens. Ao encontrar esse oásis, aí ele constrói um aprisco. Aprisco é diferente de curral, apesar de que, se você procurar no dicionário, em alguns momentos vai dizer que é a mesma coisa, mas não é. O aprisco é uma construção mais rudimentar, que é feita fora da casa para poder conter as ovelhas. Então o pastor ele sai, ele procura um lugar onde tem alimento, onde tem água, e ali ele faz um aprisco, ele faz uma cerca para poder cuidar daqueles animais, para que os lobos não invadam, para que os animais não se percam. E a gente, quando ouve isso, né, e o aprisco é um curral, mas é um curral, o aprisco é um curral temporário. Ele vai ficar ali enquanto tiver alimentação. Acabou a alimentação, ele vai sair em procura de outro aprisco. Acabou a alimentação, ele vai sair em procura de outro aprisco. E esse processo todo, a gente vê com muita clareza no Salmo 23. Então pensa nessas figuras que eu falei, né? O aprisco, a caminhada pelo deserto, a busca da água, a busca do alimento, a proteção do pastor. E o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, lá no aprisco, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, lá no aprisco. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é o caminho do deserto, por amor ao seu nome. E ainda fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que seja uma trilha difícil no deserto, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. São os instrumentos de manter aquelas ovelhas no rumo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, no meio do deserto, inimigo para todo lado, cheio de lobo querendo pegar os bichinhos, e o pastor então prepara aquele banquete para eles, né? O meu cálice, unges a minha cabeça com óleo, é o cuidado, né? A unção com óleo é o cuidado do pastor com as ovelhas, quando ela está dodói, quando ela tem um ferimento. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a visão da ovelha, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que coisa bonita, né? Você vê como você consegue enxergar o Salmo 23 nesse contexto das 100 ovelhas? E aí, é claro, tem a aplicação para nós, né, seres humanos. Então a gente vê toda a aplicação, o Senhor como pastor divino e nós como ovelhas do seu pasto. O aprisco ele oferece segurança ao rebanho. Ele tem alimento, ele tem água e tudo que uma ovelha precisa para viver bem, para poder sobreviver. E aí nós verificamos algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você,
que talvez não tenhamos percebido, mesmo quando lemos o texto, e eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lido esse texto muitas vezes, né? Alguém aqui nunca viu esse texto? Todo mundo já viu, muitas e muitas vezes, mas algumas coisas nos fogem da compreensão por causa da nossa leitura mais dinâmica. Infelizmente a gente tem a mania de ler, né? E não se aprofundar no estudo. Muita gente lê a Bíblia e não se aprofunda. Mas vamos entender algumas coisas e alguns detalhes a partir da cultura e do texto. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, com relação a essa ovelha desgarrada, que fugiu do aprisco, que foi para o deserto e que se apartou das outras 100, é o seguinte: ela se desgarrou do rebanho por sua própria responsabilidade. Preste atenção nisso. Não foi o pastor que colocou aquela ovelha para fora, não. O pastor jamais faria isso, muito pelo contrário. O que o pastor faz na sequência é ir atrás dela. Então não foi o pastor que a colocou para fora. Ela saiu de lá espontaneamente por sua própria negligência, por sua própria irresponsabilidade. Interessante que ovelhas são animais tímidos, são animais medrosos. Eles vivem em grupo e dificilmente se separam. Mas como em todo grupo, sempre tem aquele camarada que é mais curioso, que é para frente, né? Então essa era uma ovelha que era meia para frente. Ela queria ver algumas coisas, ela queria aprender algumas coisas, e isso haveria de trazer consequências ruins para ela. Às vezes essa ovelha queria descobrir o que tinha adiante, mesmo sem considerar os perigos. Ela não se contentou de estar ali naquele aprisco. E aí a gente começa a pensar em nós aqui. Quantas pessoas vivem a mesma situação, né? Saem da igreja, saem do aprisco do Senhor, elas buscam outras experiências, buscam outros saberes e acabam se separando simplesmente por rebeldia, como aquela ovelha. Por rebeldia. Ela foi rebelde. Ela não andou segundo o entendimento das suas companheiras, das outras 99 que ficaram. E eu quero fazer algumas observações já nesse momento sobre essa ovelha perdida, numa analogia direta com os crentes. Então eu vou falar da ovelha, imediatamente nós já vamos entender na nossa própria mente em que ponto isso se refere a nós. A primeira coisa que vai identificar aquela ovelha como uma ovelha perdida é o isolamento. Aquela ovelha ficou isolada. Ela se separa do convívio do aprisco, ela passa a caminhar sozinha e não está mais onde o rebanho está. Ela deixa de estar no lugar que o rebanho está. Você sabe por que os lobos não atacam normalmente um rebanho? Porque o lobo, ele tem uma visão confusa, e quando ele olha um rebanho de ovelhas, o que ele vê é um ovelhão. Ele imagina ali que ele está vendo uma ovelha gigante, então ele fica assustado. É por isso que ele escolhe uma ovelha que esteja separada do rebanho para poder pegar. E essa é a estratégia dele, sempre atacar uma ovelha que esteja separada, porque um grupo de ovelhas, na visão dele, vai demonstrar que é uma ovelha gigante. Ele não tem coragem de encarar, que ele não é bobo, né? Então é isso. Da mesma forma, queridos, aqueles que estão fora da comunhão da igreja se tornam presas fáceis para o diabo, aqui representado pelo lobo, nas mãos do inimigo. Se tornam presas fáceis porque estão isolados, não estão em comunhão, não demonstram o poder da comunhão, não demonstram o poder de estarem juntos, unidos ali com Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E congregar, é por isso que nós precisamos congregar. Congregar é sempre uma bênção. Nós não podemos, preste atenção, nunca permita que o inimigo te isole do meio do rebanho do pastor. Nunca seja curioso ao ponto de se afastar do rebanho do pastor.
porque aí, do pastor aqui, no caso, é o pastor divino, não é o pastor Godoy, não, é o pastor divino. Nunca se afaste desse rebanho, porque aí nós nos tornamos presa fácil do diabo. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Então a característica de uma ovelha perdida, primeiro é o isolamento, ela está isolada, e como ovelha isolada, ela certamente é uma presa fácil. Uma segunda característica de uma ovelha que se afasta do rebanho, você sabe qual é? É a murmuração. Você sabe o que é balir? Balir é a voz da ovelha, né? Quando ela faz aquele aquele mé, aquelas coisas assim, ela está balindo, é a voz dela. E a primeira atitude de uma ovelha desgarrada, de uma ovelha que sai do meio do rebanho, é balir. Ela fica balindo, ela fica gritando, é uma espécie de reclamação. Esse balido é uma espécie de reclamação quando ela percebe, porque uma hora a ficha cai, ela sai de perto do rebanho, vai adiante, aí de repente ela vê que ela está sozinha, aí ela fica balindo, para ver se alguém vai buscar. Ela percebe que está numa situação difícil, e a gente vê isso nas nossas igrejas, já na saída. Você já ouviu a seguinte expressão: eu não vou mais na igreja, ninguém liga para mim. Eu passo pelas pessoas, ninguém me cumprimenta. Falta amor nessa igreja, que essa igreja, ela é grande, ela é muito, falta tudo nessa igreja. O amor, o pastor nem sabe que eu existo. Eu vou sair dessa igreja. É o balido da ovelha. Tem muita ovelha no nosso meio que sai da igreja balindo, reclamando, murmurando, falando mal dos outros, porque nunca é culpa dele, né? Sempre que ele sair, a culpa é dos outros. Você nunca vai encontrar alguém, dificilmente, no primeiro momento que se afasta da igreja, que vai dizer: não, eu saí, mas a culpa é minha. Ele sempre vai ter uma desculpa. A culpa é de alguém. Se não for do pastor, é do diácono. Se não for do diácono, é da irmã. Se não for da irmã, é da música. Se não for da música, é sempre a culpa de alguém. Ele sempre vai sair balindo. Segundo a Bíblia nos ensina, essa atitude, ela atrai espíritos malignos. Essa coisa de murmuração, isso é uma estratégia diabólica que fecha o coração do homem. A murmuração, queridos, cuidado com isso, fecha o coração do homem. Por isso, não permita que sentimentos de amargura dominem o seu coração. O texto de 1 Coríntios 10 diz assim: e não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração pode trazer prejuízos muito grandes para nós. Pensa na ovelha lá no meio do deserto sozinha, balindo. O lobo vai estar longe, a orelha dele vai fazer assim, ó. Opa, é essa que eu quero, está sozinha. Vou dar um bote nessa infeliz. É o meu banquete de hoje. Tem muito crente tomando bote do diabo porque vive murmurando, porque vive reclamando. Ainda tem uma terceira característica de uma ovelha que se perde: é o pelo sujo. Uma ovelha, quando ela está perdida, ela fica com o pelo sujo. O pastor no aprisco ou no curral, ele está sempre cuidando, tirando os carrapichos, né? Limpando ela, escovando ela. Mas quando a ovelha se distancia do pastor e do rebanho, ela se embrenha pelo meio do mato, cheia de carrapicho nos seus pelos. Ela se encosta nos barrancos procurando passagem e acaba se sujando e se sujando e se sujando cada vez mais. Isso parece familiar? Quando eu pego essa figura da ovelha aqui e trago aqui para a figura do crente, parece familiar? Será que o crente passa por esse processo? Muitos na igreja, primeiramente, se isolam da comunhão do rebanho, da nossa comunhão, falam mal da igreja e por fim se enveredam por caminhos que sujam,
a sua vida. Só que no nosso caso não é terra, não é carrapicho. No nosso caso é pecado. Pecado. As pessoas ficam cheias de carrapicho do pecado e muitas acabam caindo no abismo. Algumas dessas ovelhas que fogem, elas caem no abrigo. Por que o pastor tem o cajado? Sabe o que é um cajado? É um guarda-chuva daquele antigo. Sabe aqueles guarda-chuva antigo? Parecendo um guarda-chuva antigo com bem comprido, né? Para que o pastor usa o cajado? Justamente para resgatar. Ele vai com aquela curvinha assim do guarda-chuva e pega no pescoço da bicha que está no buraco e traz para cima. Cajado. Mas muitas não são alcançadas pelo pastor, porque estão longe demais do pastor. E o abismo então significa para aquela ovelha o fim da sua caminhada. Para nós pode significar o fim da nossa caminhada também. Não é de outra forma. O pecado é a legalidade que o diabo precisa para dar um golpe na gente, para dar um golpe contra a nossa vida. Por isso você não pode abrir mão da sua consagração. Você tem que ficar limpo. Você precisa manter a comunhão, porque na comunhão, claro que nós pecamos. Nós podemos pecar, nós podemos errar, mas na comunhão estamos mais seguros, admoestando-os uns aos outros, cuidando um dos outros, caminhando junto. Nós estamos mais juntos, né? E precisamos nos consagrar. E nos consagrar é procurar nos mantermos limpos diante de qualquer situação e unidos ao corpo de Cristo. Irmãos, eu não vou ser hipócrita aqui para falar coisas que parecem santas e que não são. Tem muito crente na igreja que é cheio de pecado, irmãos. Aqui, principalmente aqui e aqui. Às vezes até não faz coisa errada, mas a mente dele é um borbulhar de pensamentos impuros. Às vezes ele não tem coragem de pegar uma pistola e matar alguém, mas mata no coração o tempo todo, com ódio. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. E aí você vai dizer, não, pastor, aqui nessa igreja não, aqui nessa igreja também. Aqui nessa igreja também. Nós precisamos nos consagrar. E nos consagrar é o seguinte: dar um zigue-zague no pecado. Eu tenho um amigo, né, que ele é pastor e ele é rapper, né? Um pastor rapper, já viu isso? Qualquer hora dessa eu trago ele aqui. E ele tinha uma música interessante, a música dele era zigue-zague. Ele falava zigue-zague-ô, zigue-zague-ô, se referindo ao seguinte: eu tenho que dar um zigue-zague no pecado. O pecado vem, eu dou um zigue, ele volta para cá, eu dou um zague. Zigue-zague é assim, é se desviando do pecado. Se consagrar e se desviar do pecado, irmãos. Eu não posso impedir que o diabo, como uma andorinha, voe pela minha cabeça, voe pelo meu coração, mas eu devo impedir que ele faça um ninho. Tem crente que tem ninho de capeta na cabeça. Me desculpa, irmãos, a sinceridade. Tem crente que tem ninho, que peca o tempo todo. Eu tenho que falar a verdade, uai. Se eu não falar a verdade, quem é que vai falar? Não é verdade? É o meu papel. Então nós temos que nos consagrar, se alimentar diariamente do maná que vem dos céus. Tem gente que só ouve a Bíblia, eu vou dizer, nessa igreja não, mas por aí está cheio. Tem gente que só ouve a Bíblia no domingo e na quinta-feira. E quando vem para a igreja, só lê a Bíblia nesse tempo. Nós precisamos nos alimentar diariamente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afasta do pecado. Das duas, uma. Ou a palavra de Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da palavra de Deus. Simples assim. Não tem outro jeito. E nós precisamos estar sempre do lado dos irmãos. Na comunhão, aquela ovelha não ficaria cheia de carrapicho, porque teria sempre alguém para tirar os carrapichos dela. Claro que tem irmão que ao invés de tirar o carrapicho, ele vai fazer o seguinte: ele vai tirar uma foto e vai postar na rede social. Aqui, está dizendo que é crente, está cheio de carrapicho. Isso não é crente não, meu irmão, isso é enviado do capeta. Porque o crente que é crente de verdade, ele vai cuidar.
Ele vai cuidar. Tem carrapicho? Ajuda a tirar. Ajuda a tirar. Não expõe o irmão. É isso que nós precisamos fazer. Isolamento, murmuração e pecado são características de uma ovelha que se perdeu. Mas se nós, como igreja gloriosa de Jesus Cristo, agirmos rapidamente contra essas questões, certamente evitaremos que essa ovelha que vive nessa situação chegue no estágio final, que é o abismo. Nós precisamos fazer. Isaías 59, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Simples assim, vou repetir. Ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra de Deus. Segunda observação. Então a primeira observação é que a ovelha fugiu por conta dela. Segunda observação que eu quero fazer: a ovelha, preste atenção, ela não deixou de ser ovelha porque estava desgarrada do rebanho. Capite? A ovelha não deixou de ser ovelha porque estava desgarrada do rebanho. Ser ovelha é a natureza imutável de uma ovelha. Ela vai ser ovelha em qualquer situação, mesmo que ela esteja distante do rebanho, mesmo que ela esteja desgarrada, mesmo que ela esteja suja, mesmo que ela esteja ferida, mesmo que ela esteja perdida, a ovelha nunca deixa de ser ovelha, e nós precisamos abrir os olhos para isso. A ovelha, ela vai passar fome naquela condição, ela vai passar sede, em alguns momentos vai ser exposta ao perigo, mas a sua natureza permanece. É por isso que o pastor saiu atrás dela. Se ela tivesse deixado de ser ovelha, o pastor não precisava ir atrás. E aqui tem uma lição muito importante para nós. Os nossos irmãos que estão fora da igreja não deixaram de ser ovelha, não, porque eles são selados pelo Espírito Santo de Deus. Eles receberam a graça de Jesus Cristo. E aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma o lançarei fora. É importante a gente saber disso, porque tem muito crente condenando desviados, que são desviados da igreja, ao inferno, porque estão desviados. O papel da igreja não é esse, não. O papel da igreja é fazer o que o bom pastor aqui fez, ir buscar aquela ovelha. Ele sai pelo deserto e ele tem um único objetivo: resgatar aquela ovelha perdida. É isso que ele quer, é isso que Deus espera de nós, que haja esse sentimento no nosso coração também. Mateus 18:11 diz assim: quando o Filho do Homem veio, porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio para salvar os salvos, ele veio salvar o que havia se perdido. Ah, pastor, então quer dizer que ele não veio para nós? Veio, mas quando você foi salvo, você também estava perdido. Tem alguém aqui que já nasceu crente? Ninguém. Todos nós, apesar de muitos virarem as costas para Cristo, como aquela ovelha no rebanho virou as costas para o seu pastor, Cristo não vira as costas para aquela ovelha, como aquele pastor não virou as costas para ela. Mateus 18, versículo 14: porque a vontade do nosso Pai que está no céu é que nenhum destes pequeninos se perca. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. E a gente às vezes fica amaldiçoando os irmãos que estão fora da igreja. Eu quero fazer uma campanha aqui na igreja, vou fazer. Campanha da ovelha perdida. Nós vamos fazer uma campanha de 3 meses. E vamos encerrar com um grande movimento, onde cada irmão vai procurar alguém que está desviado da igreja e vai trazê-lo para cá. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel.
E em terceiro e último lugar, que não é o último ainda, viu, Samara? Esse é o primeiro e último, observe. Então, a primeira coisa, a ovelha ficou isolada, a ovelha, ela não deixou de ser ovelha. E a terceira consideração que eu quero fazer, quando o pastor deixou as 99 no aprisco e saiu em busca de uma perdida, não se... Para você agora, em que fase da sua vida você está vivendo agora? Será que você precisa dos cuidados no curral? Ou que você já está pronto para atravessar os desertos dessa vida? Tem gente que precisa dos cuidados especiais. Você é o tipo de ovelha que já sabe se alimentar. Lembra que o pastor deixou as 99 no curral e saiu? Sabe por que ele fez isso? Porque elas já sabiam se alimentar. Elas já sabiam beber água. Elas estavam prontas, elas foram treinadas para isso. Elas foram treinadas para atravessar o deserto e podiam ficar no aprisco tranquilamente. Ou será que você é do tipo de ovelha que vive se perdendo e precisa de cuidados especiais? Tem muita gente assim, que precisa ficar um tempinho mais no curral. Aquele cuidado especial, aquela atenção, aquele treinamento. Quem está no aprisco já sabe se alimentar, está apto para atravessar os desertos. E não somente isso, mas quem está no aprisco tem confiança suficiente no seu pastor, para saber que ele nunca vai abandoná-la. Quando aquele pastor saiu, deixou as 99, elas sabiam que ele ia voltar. Porque mesmo que o pastor, em alguns momentos parecia que estava distante, ele sempre voltaria para estar com elas. É assim conosco, irmãos. Deus sempre está conosco. Mesmo nos momentos que nós olharmos e pensarmos que de repente Ele não está. Quem está no curral ainda precisa de treinamento, precisa se fortalecer, precisa construir um relacionamento mais forte com o pastor divino, para poder criar então toda essa confiança. Precisa passar por um processo de maturidade. E por que as ovelhas não podem então ficar no curral o tempo todo? Porque elas precisam se alimentar para crescer. E ali naqueles lugares, até com boi é assim, né? Quem é pecuarista sabe disso. Às vezes tem que tirar o boi do seu lugar e sair procurando pasto, né? Então, imagina lá que era um deserto lá do Oriente Médio. Quanto maior o rebanho, maior a quantidade de alimentos que eles necessitavam. Então, por causa disso, precisavam de mais campo, mais pastos verdejantes, precisavam de mais águas. E isso fala da nossa jornada de fé. Isso tem a ver tudo com a nossa jornada de fé, porque quando estamos atravessando os desertos da vida, que nós adquirimos e caminhar. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Deserto é deserto, queridos. Mesmo com um aprisco, foi no deserto que o povo de Israel descobriu que dependia do seu sustento, para o seu sustento, exclusivamente de Deus. Ele é quem providenciou o maná o tempo todo, quem providenciou a água durante toda a jornada daquele povo, onde não havia nada. Ninguém passou fome, Deus cuidou de todos eles. Precisamos aprender, queridos, que em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, nós vamos depender de Deus. Quando estamos em circunstâncias normais de vida, muitas vezes nos esquecemos disso, porque acabamos pondo a nossa confiança em outras questões, como dinheiro, família, inteligência, a nossa própria produtividade. No deserto, porém, as coisas em que confiamos falham. No deserto não tem isso. Nós temos que depender de Deus. Sem Ele, no deserto, pereceremos. E aí é que vemos como Deus é poderoso
descobrimos que Ele sempre está no controle. Eu sempre falo isso aqui, Deus está sempre no controle. Segunda questão sobre o deserto, é que no deserto descobrimos que o que é essencial. No deserto nós vamos descobrir o que é essencial. João Batista, por exemplo, aprendeu uma lição preciosa no deserto. Ele vivia e pregava no deserto. Ele tinha uma vida muito simples. Ele comia gafanhotos, ele não tinha comodidades na vida, ele não tinha roupa bonita, ele não tinha comida em abundância, mas ele não precisava dessas coisas, porque o essencial para João Batista era cumprir a sua missão. João sabia o que era essencial. No deserto nós precisamos saber o que é essencial. Ter comunhão com Deus é o essencial para a nossa vida. Terceira coisa, no deserto nós aprendemos a vencer a tentação. É lá no deserto. Lembra de Jesus Cristo? Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou. Ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo. E depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. Nós temos que escolher na nossa vida, queridos, sucumbir ao pecado ou se dedicar a Deus. Não dá para caminhar em cima do muro. No deserto não há montanhas nem florestas, tudo é descoberto. Não há lugar para se esconder. Temos que admitir as nossas fraquezas diante de Deus de uma vez por todas e estarmos preparados para a nossa vida, pela nossa caminhada que vai durar para sempre. Quarta questão, no deserto aprendemos a resolver os nossos problemas. É lá no deserto. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha acabado de sair numa peleja, ganhou ali dos 450 profetas de Baal, mais 400 profetas. Ele teve uma experiência tremenda, mas em determinado momento, Elias vai para o deserto e pede a morte para Deus. Ele pede a morte, mas Deus o levou a um monte, falou com ele, cuidou dele e o restaurou. E quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar a sua missão. E ele continuou até o final. E por último, no deserto, agora é o último mesmo, aprendemos a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu a esperança o tempo todo. Qual é o nome dele? Josué. O tempo todo ele se manteve fiel a Deus. Durante todo o tempo no deserto ele não desistiu. Não foi fácil para ele, não pense você que foi fácil, não. Foi difícil, mas ele nunca se esqueceu o tanto que Deus estava fazendo por ele, o tanto que Deus havia feito por ele. E ele acabou liderando o povo na caminhada final à terra prometida. A verdadeira esperança, queridos, isso até me arrepia. A verdadeira esperança não morre no deserto. A verdadeira esperança nos tira do deserto no tempo certo. Josué saiu, venceu. Quando vem a dificuldade, nós aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. E eu quero dizer para você, saiba disso, Thalita, Deus sempre foi fiel, e Ele sempre será fiel, e vai continuar sendo fiel conosco na nossa caminhada no deserto. Nas horas mais difíceis, quando não vermos saída, descobriremos que realmente cremos num Deus todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da vitória. Ele vai nos ajudar na nossa caminhada no deserto. Ele vai nos tirar do deserto no tempo dele, nos colocar no ombro e nos dar a vitória em nome de Cristo. E quando tivermos saído do deserto, enfim, nossa esperança em Deus será muito mais firme.
Olha aqui para mim, irmão, no nome de Jesus. Receba essa mensagem no teu coração. Receba essa mensagem no teu coração. E deixa Deus cuidar da tua vida. Você que está em casa, de repente entrou aí aleatoriamente, ou vai entrar ainda, e ouvir essa mensagem, deixa Deus cuidar de você. Deus está conosco no deserto, e Ele vai cuidar da nossa vida.